Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Notícia importante e de agora a pouco. O Flamengo acaba de emitir uma nota oficial e nela diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gustavo Cuéllar alegou problemas pessoais e manifestou o desejo de não viajar para os próximos jogos, ou seja, contra Ceará e Internacional. A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta e entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol. A vice-presidência de futebol considera que a decisão mantém a concentração do Flamengo nos próximos jogos da temporada, ou seja, ele pediu para não jogar nos próximos jogos, alegando problemas pessoais. A diretoria do Flamengo não concordou e o Cuéllar foi afastado. Zinho! A notícia é muito ruim. É claro, todo respeito ao Ceará, um jogo dificílimo. Uma vitória do Flamengo e um tropeço do Santos, o Flamengo pode alcançar a liderança do campeonato, maravilhoso, mas a gente visando o jogo, pensando no jogo de quarta-feira contra o Inter, que não tem o Arão, que está suspenso, a presença do Cuéllar era fundamental. O Jorge Jesus pode até pensar ali em trazer o Gerson para fazer a função que o Arão exerce, mas o Cuéllar na proteção. E aí com essa crise, né, essa nota emitida pelo Flamengo é uma crise, Sim. Né, porque se afasta por tempo indeterminado um jogador que, na minha visão, é importante no sistema tático, é fundamental, joga, né, vem jogando muito bem, agora está criando dentro do clube uma situação insustentável. Né? Ora vem proposta de clubes, ora vem reclamação que gostaria de um aumento. Aqui mesmo na bancada eu falei que a diretoria poderia ter uma habilidade quando retornasse dessa negociação com o Balotelli, que não aconteceu, né? Não foi possível. Tinha que chamar o Cuéllar, seu empresário, conversar, até de repente fazer uma proposta de renovação, estendendo o contrato. De repente era o que o jogador estava querendo, não sei se ele queria realmente sair para ir para o Al Hilal. Eu acredito que uma boa proposta do Flamengo de uma permanência, o atleta não ia querer trocar o Flamengo pelo Al Hilal. Veio uma proposta também do Bolonha. Rosinho, só uma rápida parte. Hoje, inclusive, surgiu uma notícia de que o Al Hilal foi em cima do Gabriel, do Corinthians, volante, porque estava encontrando dificuldades em contratar o Cuéllar. O Flamengo não queria liberar o Cuéllar. Então é uma coisa ligada aí na outra. Então, assim, muitas notícias que surgem. Seria legal uma nota oficial do atleta ou do seu empresário e o próprio Flamengo explicar o que está acontecendo. Assim, o ideal era ter a habilidade de, na minha opinião, era manter o Cuéllar, que eu acho ele uma peça importante dentro do trabalho, do contexto. A gente diz que a manutenção de jogadores que vem dando certo, a contratação, você vai formando um elenco, formando um grupo para conquistar. Não adianta você contratar e perde aqui, contrata um ali, perde o outro ali. Então a permanência do Cuéllar seria dessa forma. Agora, se o atleta também, eu não sei qual é o problema particular, né? Tem vários problemas. Então, assim, não adianta também você fazer um julgamento sem saber qual é esse problema particular. É com esposa, é com filho, é saúde. Aí você tem que dar um passo atrás e entender. Né? É um ser humano que também tem problema particular e alguns são gravíssimos e tem gente que não consegue conciliar. Eu joguei pela seleção brasileira, minha mãe no hospital. E acabou que veio a falecer. Eu consegui, naquele momento, separar. Continuar servindo a seleção, buscando a classificação para a Copa do Mundo,
Mas acabou o jogo contra o Uruguai, eu fui pro hospital e a minha mãe faleceu naquele dia. É difícil, eu te digo, é muito difícil, é duro. E aí, se o cara tá passando por um problema assim de alguém da família, saúde, é uma coisa grave, você tem que entender. Eu não sei qual é o problema. Se for aí por questões de clube, de proposta, porque o Flamengo não aumenta, é porque ele quer sair, aí eu acho errado. Porque ele tem contrato com o Flamengo e aí ele tem que cumprir o contrato. É ir lá, jogar e tentar ir solucionando com o seu empresário esse problema, se o particular é essa coisa de transferência para outro clube ou não. Se é um problema pessoal, familiar, uma coisa grave, aí eu retiro, tem que esperar um manifesto dele. O problema é o seguinte, é um momento tenso, perigoso, problema, é disputa por uma liderança de campeonato brasileiro e por uma classificação que está em aberta. Por mais que tenha uma vantagem, o Internacional é muito forte, tem um time muito bom, joga em casa e precisa de peças como o Cuéllar. Agora, é um momento de crise ruim essa relação. E aqui no final da nota diz exatamente isso. Para não atrapalhar a concentração da equipe, ele foi afastado por tempo indeterminado. E aí, PVC? Não, é só porque tem só equilibrar um pouco o noticiário. O Zinho falou, a lembrança da história particular, pessoal, do drama pessoal da família do Zinho, do drama familiar do Zinho, é muito bem-vinda. Agora, vamos pegar uma coisa aqui. O Cueva, por exemplo. O Cueva demorou um pouco para vir à tona, mas veio à tona que ele tinha um problema particular gravíssimo. A filha dele está internada no Peru. Quando tem um problema particular grave, normalmente a diretoria se manifesta deixando claro que é um problema particular grave. A nota deixa claro... posicionando a favor, a favor do atleta. Houve um problema particular e por isso ele está afastado para resolver sua vida. A diretoria diz que ela discorda da decisão. Exato. E isso vem ao encontro de um noticiário que vem crescendo há 3 meses sobre desavenças, ora confirmadas, ora negadas, na relação entre Cuéllar e direção, da discussão se ele ia para o West Ham ou se ia para o Al Hilal ou se ia para o Bolonha, e da história que já houve, enfim, até notícias paralelas a isso que já apareceram em relação ao empresário do jogador, numa semana decisiva para o Flamengo. Exatamente. Porque o Flamengo tem um volante suspenso e um volante em que a torcida confia muito para superar o período de dificuldade da ausência do outro volante. Ou seja, tá todo mundo achando que o Arão tá suspenso, uma coisa dá conta do recado. Agora não vai dar mais. Agora não. Agora é Pires da Mota. Ou Hugo Moura. Ou Hugo Moura. Ou o Cuéllar voltar atrás da história e dizer que quer ser reintegrado para jogar na quarta-feira. E não viaja para o Ceará, ok. Mas quarta-feira o Flamengo precisa dele. Rapaz, Quito não terá, pelo menos a princípio. Edmundo, o jogo que é situação, quando? Hein? O jogo contra o Ceará é quando? Domingo, 7 horas. Então, o Jorge Jesus vai agora entender bem o que é a logística do futebol brasileiro. Ele vai viajar mais agora do que a Europa toda. É verdade, ele vai ao Ceará, depois para o Rio Grande do Sul. Então ele vai entender, provavelmente ele vai poupar alguns dos seus titulares, porque ele não vai querer chegar a Porto Alegre com um time desgastado. Que já está desfalcado. Já estará desfalcado do Ilharão. Então é fundamental a participação do Cuéllar nesse jogo. A maioria dos empresários, eu não sou contra os empresários não, muito pelo contrário, sou a favor. Mas a maioria dos empresários não tem sentimento com o clube. Né? Eles pensam só na parte financeira. E falta, hoje é dia 22? 23. Hoje é dia 23, falta exatos uma semana. Esse é mês 30, né? 31. Fevereiro, março, abril, maio, 31. Agosto é 31. Porque eu aprendi isso aqui quando eu era criança. Não é? Em Niterói. E é 31, então faltam 7 dias, 8 dias, né? Para o fechamento da janela. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá forçando a barra. Ou me deixa embora, facilita a minha saída, ou resolve minha situação aqui. Porque quando você noticia que traz um por X, outro por Y, outro por
os que estão jogando bem... Chama atenção, né? Chama a atenção de quem está jogando bem. É natural, e acho até que ele merece uma valorização, mas de forma tranquila, passiva, conceitual. Eu não sei falar a palavra bonita não, me ajuda aí, João. Mas foi bem. Mas de consenso. De consenso. Consensual. Que o Flamengo fale, olha, você merece por serviços prestados e que ele fique contente. Porque também não dá pra... A gente viu isso, não dá, muitas vezes, não dá pro cara volante, zagueiro, exigir ganhar o que ganha o centroavante. Há uma diferença. O jogador é tudo igual. Todos têm a sua importância. Mas quem vai te entregar 30 gols, 35 gols num ano, ele tem mais valor no mercado. Então, ele é mais valorizado. Então, por isso, não deve ficar... Os empresários não devem ficar impressionados, porque o Balotelli ia ganhar não sei quantos milhões, o Cuéllar tem que ganhar também. Então, é uma questão, assim, de bom senso. Aí, acho que tem que ter o bom senso. Principalmente do atleta, nesse momento, eu acho que essa manifestação seria justa, honesta, verdadeira, se ela fosse pós-classificação à semifinal. Agora, se aproveitar da situação de não ter o Arão, aproveitar que falta uma semana para fechar a janela, para começar... Isso eu estou dizendo no caso de não ter o problema mas eu acho de que fato. É isso aí mesmo. É se aproveitar. E se aproveitar de uma situação não é uma coisa legal. Se o Cuéllar é um grande jogador, é importantíssimo, mas eu tenho a impressão, Mauro, que nesta situação é melhor não ter o cara assim, né? Ele não está contente com o que está acontecendo, pelo menos é o que dá a impressão e pelo que a gente está entendendo aqui da nota e juntando com o noticiário aí dos últimos tempos. Mauro. E a gente já vem ouvindo isso, né? Esse interesse de outros times no Cuéllar e não define essa situação, não sai, não vai. Isso aí não é legal. Eu acho que a direção do Flamengo está certa, tem que definir. Se ele não define, ela tem que definir. Afastou e, com certeza, o Flamengo vai sentir a ausência dele, mas o Flamengo, acho que pela sua grandeza, não pode ficar refém do jogador. Até através do Edmundo, de uma fonte muito confiável, que o Flamengo tentou chegar a um acordo com o Cuéllar em relação a valores, a uma valorização, não é isso, Edmundo? Exatamente. Tentou chegar ali num aumento e não houve um acordo. E o Zinho também tem uma outra informação, também. é isso? Não sei se quando pingou no telefone do Edmundo também, no meu, né, quando o PVC estava aqui falando, o próprio Edmundo estava falando, eu recebi uma informação, porque no meu comentário eu falei sobre isso, né? Que eu acho que a diretoria do Flamengo poderia chamar o atleta para uma conversa. Eu acho que o Cuéllar é um jogador importante para o elenco do Flamengo. Então, o Flamengo estava até na busca do centroavante, do avançado. Não deu certo e surgiu as propostas pelo Cuéllar. Eu dei aqui a minha opinião que poderia se chamar o Cuéllar. Então, veio essa informação. Olha, nós chamamos o atleta, propomos uma renovação, um aumento. É a informação das pessoas do Flamengo. Aí o Cuéllar está à vontade aqui, o empresário dele, se quiser aqui entrar e falar que, não, essa informação que teve não é correta. Mas a informação que eu recebi é a mesma que o Edmundo, que foi feito uma proposta para o Cuéllar, para uma melhoria e uma extensão de contrato, porque tudo que eu falei, aí a pessoa falou para mim assim, tudo que você falou aí, o Flamengo fez, procurou e tentou renovar. Mas eu não vou falar aqui detalhadamente, porque é uma questão particular e eu não vou me envolver nisso. O atleta passa por um problema particular, não é de saúde, aí por isso mesmo eu não vou falar, e acho que é por isso que o Flamengo não fala, o atleta também não fala, mas é um problema grave, né, que ele tem particular, problema na família, e isso tem perturbado a cabeça dele. Além dessa questão aí de contrato financeiro, que vem propostas, que aí
eu discordo do Cuejá. Ele tem que ter a cabeça de jogar e o empresário dele vai resolvendo isso. Mas esse problema particular dele, que se eu estivesse no lugar dele, eu não deixaria de jogar por causa desse problema. Primeiro que eu não ia passar por esse problema, né? Então eu acho que assim, isso tá prejudicando a cabeça dele. Tá até tocando o telefone, eu não vou atender. Atende aí que eu vou dar uma opinião aqui. Não vou atender. Eu acho que o atleta, ele tem que saber dividir isso, né? Tem que saber dividir isso, mas é um problema, o cara tem um problema, né? E se isso está afetando, ele vai à diretoria e fala, ó, eu não consigo, tá me dificultando. Mas se a diretoria não libera, aí assim, ele tem que conversar com o empresário, conversa com os companheiros do clube, com os atletas, pô, preciso da ajuda de vocês, preciso da força, mas a verdade é que o Flamengo também precisa dele. Eu não deixaria de jogar por causa desse problema, mas é um problema. E aí, assim, eu não vou me meter nisso, ele tem que ter a cabeça para resolver. O detalhe, assim, cada um conduz a sua vida e a sua carreira da maneira como quiser, mas é uma opinião minha e uma crítica. Tenho a impressão que é de uma falta de visão gigantesca. Por quê? Cuejá talvez seja, hoje talvez não por causa do Bruno Henrique, o Gabigol, mas tirando o Bruno Henrique e o Gabigol, até pouco tempo ele era o jogador mais querido pela torcida do Flamengo. Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar para você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.